Se eu tô falando da figura A para a figura B, eu tenho que fazer, ó, 4 sobre 6. Se é da A para B, a A fica no numerador. Como assim, Pro? Então, se eu tô verificando da A para B, eu faço, ó, ver se 4 é proporcional. Não encontre o valor de X. Aí, eu tô olhando de A para B, ó. Porque a figura ampliou de A, tá? Ampliou de A e aumentou em B. Então, vou botar, ó, 4 sobre 6 lados correspondentes na mesma fração é igual a 3 sobre X. Como é que eu faço para encontrar esse lado que está faltando? Regra de 3, ó. 4 vezes X, 4x, é igual a 6 vezes 3, 18. X é igual a 18 sobre 4. X é igual a 4,5. Então, eu encontrei esse lado. Então, quando você tiver duas figuras sendo uma ampliação, uma redução, e pedir para você encontrar o lado correspondente que falta, é só você armar as razões com a igualdade no meio que forma uma proporção para encontrar o lado que falta, tá bom? Então, eu posso dizer que essa figura é proporcional a essa, certo? Ou Pro, e se fosse de B para A, aí eu faria, ó, se fosse de B para A, eu colocaria 6 sobre 4 é igual a X sobre 3. Por quê? Sempre a questão vai te dizer de um para o outro, do que a questão quer. Porque fica no numerador, a primeira, se é de A para B, é de A para B. Então, A vai ficar no numerador. Se é de B para A, eu tô falando primeiro B. Então, B vai ficar no numerador, certo? Os dados de B ficam no numerador, certo? Então, aqui tá falando, ó, em casos como este de ampliação de fotos, assim como redução ou reprodução, dizemos que a foto original e a obtida são figuras semelhantes. Nesse caso, dizemos que 2/3 é a razão de proporcionalidade entre A e B. Então, se você quiser, por exemplo, encontrar a razão de proporcionalidade entre A e B, eu vou explicar na frente para encontrar isso melhor. Então, eu peguei aqui entre A e B. Aí, eu peguei aqui A, um exemplo. 4 sobre 6. Peguei a primeira, eu posso escolher ou uma razão ou outra razão, pessoal, dá no mesmo, tá? Então, eu peguei aqui 4 sobre 6. Eu vou ver qual é a razão de proporcionalidade entre essas duas. Eu escolho ou essa razão ou essa. Eu escolhi a primeira. Pego a primeira e simplifico. Aqui dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2/3. Tá? Então, se é entre A e B, é 2/3. Agora, se fosse entre B e A, eu escolheria uma das duas, ou 6 sobre 4, ou 4,5 sobre 3. Eu vou pegar aqui, ó, 6 sobre 4. Quando eu simplifico aqui, vai dar 3/2. Tá vendo? Então, se eu peço a razão de proporcionalidade, eu escolho uma das duas frações, né? Vejo quem é que tá falando primeiro. Se é A e B, então A vai ficar no numerador, B no denominador. Como esse. Se é B e A, B no numerador e A no denominador. E se tem, no caso, 4 medidas, eu escolho apenas duas. Eu poderia escolher essa fração ou essa, tudo faz. Simplifico, e quando eu simplifico, eu encontro ali a razão de proporcionalidade. Tá certo? Aí, aqui vocês vão responder essa questão. E vamos continuar aqui na página 173. Então, tem assim, ó. Ampliar ou reduzir uma figura significa conservar a forma dela, mantendo as medidas de abertura dos ângulos correspondentes e modificando proporcionalmente todas as medidas de comprimento, que foi o que eu acabei de falar. As medidas dos ângulos continuam a mesma, porém as medidas do comprimento dos lados modificam. Pode perceber, essa aqui foi ampliada e a B foi ampliada mais ainda, formando a C, ó. A foi ampliada e a B ainda foi ampliada. Então, os ângulos permanecem com a mesma medida, porém o comprimento dos lados, pode perceber que modifica, tá certo? Essa é
a definição para figuras semelhantes, certo? Agora, existe mais um detalhe. Existe a diferença entre figuras semelhantes e congruentes. Semelhantes, acabamos de ver. Quando eu amplio ou reduzo a figura, os ângulos continuam com a mesma medida e o comprimento dos lados modifica. Já para ser figura congruente, é diferente. Para ser congruente, tem que ter mesma medida de ângulo e mesma medida de lados. Aí, aqui vocês vão responder. Um exemplo, dessas figuras aqui, eu posso dizer que quais são congruentes? A figura F com a I. Por quê? São iguaizinhas. Ou seja, ser congruente é ser extremamente igual. Exemplo, eu tenho esse quadrado e esse quadrado. Eu digo que todos os ângulos medem 90 e todos os lados aqui 5. 5 e 5. São congruentes. Ângulos iguais, lados iguais. Semelhantes, ângulos iguais, lados diferentes. Então, o semelhante seria aqui, ó. Ângulos iguais, lados diferentes. Então, pega a dica aí da diferença entre figuras congruentes e figuras semelhantes. Vocês vão responder essa atividade, tá? E agora chegou a isso aqui. É tanto que eu nem vou explicar aqui tanto, que é a semelhança de polígonos ou regiões poligonais. Que é o quê? Você encontrar o coeficiente da razão. A gente acabou de ver aqui, não foi? Aqui, ó. A razão de proporcionalidade. É como se você fosse achar isso agora aqui, tá? A razão de proporcionalidade. Ou seja, o coeficiente. Aqui se fala coeficiente, ó. Lembre-se de que coeficiente, razão ou índice de proporcionalidade ou semelhança. Então, aqui, ó, coeficiente ou razão como é que você vai achar isso aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Beleza, então, eu não sei se vocês entenderam, se eu tenho, por exemplo, aqui um triângulo, tá? Aí, eu dou aqui esse lado 2 e esse 2. Não, esse 3. Esse 4 e esse 6. Esse triângulo pequeno foi ampliado, chegando a esse triângulo maior. Aqui são triângulos diferentes. Aí, o que é que eu vou fazer? Faça a proporcionalidade desses dois triângulos. Então, vou botar aqui, ó. Quais são os lados correspondentes? Esse lado 2 é correspondente ao lado 3. E o lado 4 é correspondente ao lado 6. Tá? O lado 4 é correspondente ao lado 6. Se eu multiplicar, agora que você fez, né? Vamos dizer a questão. Eu tenho essa figura pequena, eu aumentei gerando uma figura maior. Verifique se são, já formei as razões, né? 2/3, 4/6, com os lados correspondentes. Esse lado é o mesmo desse e esse. Pronto, formei uma razão formando uma proporção, que é a igualdade entre duas razões. Agora, eu vou multiplicar para ver se são realmente proporcionais. 2 vezes 6, 3 vezes 4, 12. É possível notar que essas duas figuras são semelhantes? Sim, elas são proporcionais. Os ângulos, vamos dizer que sejam sempre os mesmos. Todos os ângulos aqui vão medir 60, tá? Cada ângulo aqui mede 60. Então, ângulos iguais, continuam iguais. E lados com medidas diferentes, porque aumentou.